Olá meu povo, salve Maria, sejam bem-vindos para mais uma aula do nosso curso de formação para a Pastoral da Comunicação. Nessa aula eu vou juntar o útil ao agradável e vou fazer algumas coisinhas aqui de criação no GIMP. Vamos criar um carrossel desse artigo aqui que o padre Cláudio de Oliveira escreveu. É um artigo relativamente pequeno, né? Só vai até aqui mais ou menos, ó. Tem poucas palavras e vamos fazer um carrossel baseado nesse artigo. E eu vou ensinar vocês algumas outras coisas também, né? Tipo como recortar uma imagem e deixar ela com fundo transparente, esse tipo de coisa. Antes de mais nada, eu queria pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, seguir a gente nas redes sociais, agradecer a todo mundo que está assinando o nosso site aí. A ajuda de vocês é de extrema importância. E quem puder assinar o nosso site, eu ficaria extremamente grato. Então, bora para a aula. Bom, gente, eu tô aqui com o meu GIMP aberto e eu tô já com um projeto aberto aqui, né, prontinho. Esse projeto aqui eu já tenho ele aqui no meu computador porque eu utilizo isso aqui para fazer os carrosséis no que eu posto lá no Instagram, do o que acontece? Esse projeto aqui eu vou deixar para vocês fazerem download, porque fazer isso aqui é meio chatinho, tá? Tipo, é meio chato, né? E eu já vou deixar pronto aqui para vocês. Esse projeto aqui eu deixei com uma imagem quadrada, tá? Numa resolução de 1080 por 1080. Ou seja, as imagens do carrossel vai ter esse tamanho. No Instagram, na última aula, a gente criou, deixa eu abrir aqui o projeto Paróquia, a gente criou uma imagem no tamanho quadrado. Sendo que o Instagram também é possível você criar num tamanho um pouquinho mais retangular. Então, ao invés de você colocar 1080 de largura e 1080 de altura, você coloca 1080 de largura e de altura você bota 1350. E aí, ó, ela vai ficar um pouquinho mais retangular. Como é que eu fiz isso daqui, né? Só para dar uma explicação geral para vocês. O carrossel do Instagram nada mais é do que uma imagem só, recortada, de tal forma que quando a gente adiciona elas lá no carrossel, parece que é uma imagem só. Então quando você arrasta para o lado, dá aquele visual interessante que como se fosse uma coisa só, tá? Então aqui no GIMP, o que eu fiz? Basicamente eu criei uma imagem só, num tamanho de, no caso aqui 1350 de altura, eu vou mudar aqui para 1080, e eu vou desmarcar aqui essa caixinha, tá? Deixa eu clicar aqui em cancelar, vir aqui em imagem, redimensionar a imagem, eu vou clicar aqui nessa corrente, e agora sim eu vou mudar para 1080, porque essa corrente aqui, ela deixa as coisas proporcionais, e não é isso que eu quero. Eu quero que a largura esteja exatamente desse tamanho, mas eu quero que a altura seja de 1080. Pronto, agora a nossa imagem está quadrada, né? Então aqui, se eu clicar aqui em redimensionar a imagem, como vocês podem ver, a largura ela tem 10.800 de largura e 1080 de altura. Esse 10.800 seria o quê? Seria o equivalente a 10 imagens com 1080 de largura. Então é só vir aqui, eu vou abrir a calculadora para ficar mais claro. Eu só peguei e fiz assim, ó, 10 vezes 1080, que vai dar no valor de 10.800, tá? Matias, isso aqui equivale a 10 imagens, que é o tamanho máximo que você pode fazer o upload para o Instagram para fazer um carrossel, né? Tanto carrossel quanto publicações, o Instagram só permite fazer o upload de 10 imagens por postagem, né? Mas se você quisesse 5 imagens, aí você fazia 5 vezes 1080, e aí você criaria uma imagem com 5.400 de largura e 1080 de altura. Nesse projeto aqui eu já prefiro deixar logo 10 imagens, e aí tipo, eu não preciso ficar fazendo essas contas de matemática logo de uma vez. A única coisa que eu fiz foi colocar essas linhas aqui numa distância exata de 1080 entre uma outra, ou seja, cada coluna ela tem uma largura de 1080. E aí no final, quando eu for salvar esse projeto, a gente vai usar uma ferramenta aqui do GIMP que ele vai separar cada coluna dessa e vai criar uma imagem aqui de projeto novo no GIMP. E aí a gente salva essas imagens separadamente, tá? Outra coisa que eu fiz aqui foi criar uma pasta de projetos aqui que a gente vai utilizar, que essas pastas elas vão meio que funcionar para a gente se organizar, né? Então, por exemplo, a primeira pasta seria essa primeira imagem, a segunda pasta essa segunda e assim por diante. É mais para a gente se orientar. Matias, no carrossel que eu quero fazer não tem muita imagem, só tem 3 imagens. O que eu faço? Você cria 3 imagens aqui e aí você recorta tudo isso e aí você só faz o upload dessas 3 imagens, tá? E aí fica a critério de vocês. Por exemplo, nesse projeto aqui que eu vou criar, como eu vou improvisar aqui junto com vocês, eu não sei quantas imagens vai dar, tá? Eu acho que não deve dar 10 imagens não, mas vamos ver como vai ficar. Então, nesse projeto aqui, o que acontece? Eu vou improvisar do zero, então talvez eu tenha que gravar mais de uma aula, tá? Eu vou ver se eu gravo parte 1, parte 2, para as aulas não ficarem muito longas, tá? Mas vamos colocar a mão na massa. E dessa vez eu não vou utilizar absolutamente nada da nossa plataforma do Design Católico. Como esse curso é voltado para todo mundo, e vocês não são obrigados a assinar o nosso site, não é esse o objetivo, eu vou ensinar aqui como, para quem não tem condição financeira, ou simplesmente não quer porque me odeia, sei lá, não gosta do apostolado, eu vou ensinar vocês a fazerem aí sem ter a necessidade de assinar o nosso site, tá?
Tem uma parte bem chatinha, tem algumas limitações, mas enfim, vamos colocar a mão na massa. Esse projeto aqui, vocês não precisam fazer essas configurações iniciais, porque o arquivo vai estar aí no botão de download embaixo desse vídeo. Então, só baixar esse arquivo aqui, ó. Todos esses projetos aqui, projeto logo paróquia, stories paróquia ajustado, carrossel, eu sempre vou deixar aí para vocês fazerem download e usar no PC de vocês, tá? Então vamos lá. Vou começar aqui por esse primeiro stories, que é essa primeira pastinha. Aqui vocês devem estar estranhando que começa no 10 e termina no 1. Na verdade não, tá, gente? A gente tem que começar no 1 e terminar no 10. Porque tá de baixo para cima, não de cima para baixo. Porque lembra que eu falei que a camada ela fica uma por cima da outra? Então, por exemplo, o 2 está por cima do 1, e logo que o 3 está por cima do 2, o 4 está por cima do 3 e assim por diante. Quando a gente for criando o nosso carrossel, é necessário que a próxima imagem ela esteja por cima da imagem anterior. Vocês vão entender conforme for o processo de criação, vocês vão conseguir entender melhor, tá? Feito essas observações, vamos abrir aqui o nosso Google. Eu vou utilizar esse artigo aqui, que está no nosso site, developer.org, para fazer esse carrossel. E esse carrossel eu não vou colocar nada relacionado à paróquia, eu não vou utilizar a paleta de cores que a gente fez lá da nossa paróquia fictícia, porque eu vou juntar o útil ao agradável e eu vou publicar isso aqui lá no nosso Instagram. Então eu já mato 2 coelhos com uma cajadada só. Bom, eu vou copiar aqui, tem o título, né? Eu vou copiar esse título. Eu gosto de escrever textos com letras maiúsculas, principalmente para fazer títulos em carrossel. Infelizmente o GIMP, na ferramenta de texto, ele não tem uma opção para a gente deixar o texto com letras maiúsculas no momento que eu tô gravando essa aula, tá? Infelizmente o GIMP não tem isso, o Photoshop tem. Vai ter muita coisa aqui que, para quem já manja de Photoshop, vai falar, mas isso aqui dá pra fazer tão simples no Photoshop. Mas não dá para fazer no GIMP. E por quê? Porque o Photoshop é um software proprietário. Então algumas ferramentas que tem no Photoshop, o GIMP ele não pode ter. Mesmo que ele consiga fazer, os programadores que fazem o GIMP, ele não pode copiar porque algumas coisas são patenteadas, né? Questão de software. Então, mas o GIMP não dá para fazer isso aqui no Photoshop, dá. Sim, no Photoshop algumas coisas vão ser possíveis fazer, outras não, porque muita coisa em software proprietário é patenteado. Então, por mais que o GIMP seja um software livre e open source, ele não pode adicionar alguns recursos e funcionalidades, porque senão ele vai estar incorrendo em crime de plágio. Então, algumas coisas infelizmente são patenteadas, né, e não vai ter. Por exemplo, o carrossel seria muito mais simples a gente fazer pelo Photoshop. O Photoshop ele tem umas ferramentas bem mais interessantes. Tudo que eu usar aqui no GIMP, o Photoshop é bem mais interessante. Mas o GIMP não é o Photoshop, né? E o Photoshop é um software proprietário, ou seja, muita coisa é patenteada. Então, essa questão de deixar a letra maiúscula não tem no GIMP, e aí eu uso esse site aqui, o 4devs. 4devs é um site muito interessante. Eu vou deixar o link aí pra vocês embaixo. Eu uso muito dessas ferramentas aqui, ele tem um gerador aqui de um monte de coisa, gerador de CPF, gerador de cartão de crédito, gerador de meta tags, tem calculadora também, tipo corretor ortográfico, colocar em ordem alfabética, tem muita coisa interessante. Ó, meu IP, tem codificador, color picker, coisa de matemática também. Eu uso esse daqui, que é um converter maiúsculas em minúsculas, então eu só colo o texto aqui, clico aqui, ele já deixa tudo em maiúsculo, ele também pode deixar tudo em minúsculo, alterado, né? Quando a gente quer fazer algum meme, normalmente a gente deixa tudo alterado assim. Tem como inverter o texto, tem como deixar a primeira letra da palavra em maiúscula, né? Ou a primeira letra da frase. E tem a opção de selecionar tudo. Eu vou deixar tudo em maiúsculo, eu vou copiar aqui e eu vou colar aqui. Já vou abrir aqui uma ferramenta de texto e vou colar aqui. Aqui no caso tá com a fonte Times New Roman, que é aquela fonte que a gente usa para fazer trabalho universitário da escola, enfim. Que é essa fonte extremamente horrível. Eu vou colocar aqui, como eu estou improvisando tudo do zero, junto com vocês. Tá Roma, não. Eu vou testando aqui, o que me agradar é o que eu vou usar, né? Eu vou usar as fontes que eu já instalei aqui no meu PC. Inclusive aqui, ó, Roboto Heavy. Roboto Heavy tá bom, né? Roboto Heavy. Eu vou deixar isso aqui só por enquanto como um rascunho, e aí eu vou colocar a cor branca, né? Aqui na minha cor geral, eu vou colocar a cor branca, FFFF, porque esse meu carrossel vai ser com fundo preto, né? Que é a paleta de cores que eu costumo utilizar no developer.org. Vamos lá. Eu vou vir aqui no meu Google Image e vou pesquisar aqui por São Padre Pio. Já tá até aqui pesquisar, né? Costumo pegar bastante imagens dele. E aqui eu vou fazer aquele esquema. Pegar a ferramenta tamanho grande. Para o Google filtrar só imagens grandes. Eu gostei muito dessa imagem aqui. Os créditos é do blog Campus Fidei, tá? Eu não sei que instituição é essa, mas ela tá numa resolução maneira, ó. 1920 por 1102. A nossa imagem tem 1080 de largura, então tá ótimo. Eu vou copiar ela aqui e vou apertar Ctrl V e colar ela aqui, ó. Esse tamanho aqui tá ótimo, esse tamanho aqui. A única coisa que eu vou fazer é pegar essa imagem de São Padre Pio aqui, jogar um pouquinho mais para trás, deixar só o cocorô aqui na cabeça
e eu vou abaixar um pouquinho mais ela. Mais ou menos assim. Eu vou abaixar ela um pouquinho mais, deixa eu ver aqui. Ó, pronto. Por que eu vou deixar assim? Porque eu vou botar aqui para não visualizar aqui a camada de texto. Eu vou recortar só a imagem de São Padre Pio. Então vai ficar só a imagem de São Padre Pio e o fundo eu vou improvisar com outra coisa, certo? Para recortar uma imagem no GIMP, existem várias formas, tá? Inclusive tudo que eu ensino aqui nesse curso, existem várias formas de se fazer a mesma coisa, tanto no GIMP quanto em qualquer outro software, tá? Para essa imagem aqui de São Padre Pio, a gente pode utilizar a própria caneta que a gente usa para fazer vetorização. Eu posso usar essa caneta para fazer um contorno em volta dessa imagem e recortar essa imagem, ou no caso, copiar ela e colar por cima, né? Eu costumo fazer essa gambiarra. Deve existir outras formas, mas enfim. Vou selecionar aqui a minha ferramenta de vetores. E aí, no caso para recortar a imagem, eu não costumo vir aqui e vetorizar assim do zero, sabe? Certinho. Eu não tenho esse hábito. Eu prefiro dar um zoom assim grandão na imagem e ir fazendo assim, ó. Porque como eu vou usar a ferramenta de seleção, não faz tanta diferença assim que a imagem fique muito certinha, né? Ó, eu vou fazer isso aqui por cima. Ó, assim, ó. E aí, ó, coloco aqui, ó, por cima. Aqui por cima, deixa eu ver. Aqui a cabeça. Isso aqui, no caso, essa técnica que eu tô usando com vocês, ela só vai ser útil pra gente fazer recorte assim, ó, de imagem que seja, eu não sei explicar, mas uma imagem que não tenha cabelo, que não tenha detalhes como, sei lá, plumas, ou sei lá, o que vocês forem querer cortar. Eu tô dando cabelo, mas o cabelo seria o mais comum, né? Uma árvore, por exemplo, fazer um recorte de uma árvore cheio de folhas, isso aqui já não seria interessante, né? Inclusive, por exemplo, acho que tem paróquias, se eu não me engano, que tem imagem tipo de Nossa Senhora que tem cabelo, né? Tem tipo uma peruca, é uma boneca com uma peruca. Acho que, se eu não me engano, Nossa Senhora de Nazaré, eu me lembro de ter visto uma reportagem do Círio de Nazaré, a imagem de Nossa Senhora era uma boneca com cabelo. Eu particularmente não gosto muito, eu acho o negócio meio macabro, meio filme de terror, sei lá. Eu acho muito esquisito, boneco com cabelo, sabe? É igual boneca do tamanho de uma criança. Eu não sei como é que as meninas conseguiam... Cara, vocês meninas, respondem aí pra mim, nos comentários. Como é que vocês conseguiam dormir à noite com as bonecas de vocês olhando pra vocês, mano? Eu não dormia nem a pau, Juvenal. Uma boneca olhando pra mim de noite, Deus me livre. Principalmente depois que eu vi filme de terror. Mas enfim, jogando papo fora aqui com vocês enquanto eu vou vetorizando aqui, ó. Aqui é a pálpebra. Ó, aqui por cima. E é sempre assim, dando zoom, ó. Contra o scroll do mouse, só pra lembrar. Dando zoom e fazendo isso aqui, ó. Eu costumo fazer desse jeito, com imagens assim. Aí, Matias, né, você já deve estar se perguntando, Matias, e se a imagem tiver cabelo? Ou se eu quiser recortar alguma coisa que tenha detalhes que não dê para serem recortados? Aí você senta e chora. Não, brincadeira. Tem sites na internet que faz isso. E dá pra fazer isso no GIMP, né? Recortar a imagem com cabelo. Eu vou ver se eu faço um tutorial na próxima aula. Nas próximas aulas, quando a gente terminar de fazer esse carrossel, eu vou ver se eu faço um tutorial ensinando a fazer recorte de imagem com cabelo no GIMP. Mas eu vou logo avisando que o resultado, infelizmente, pro caso do GIMP, ele não fica muito legal, tá? O melhor lugar para você recortar a imagem com cabelo, nesse caso, seria o Photoshop. O Photoshop ele tem umas ferramentas aí, principalmente nessa nova versão do Photoshop, que recorta cabelo muito legal. Na verdade, gente, eu não vou gravar um vídeo não. Eu vou deixar o seguinte, eu vou ver algum tutorial no YouTube e vou deixar o link aí embaixo, né? Vou facilitar a minha vida também para não gravar mais uma aula e esse curso não acabar nunca, né? Quem tiver interessado é só clicar aí no link aí embaixo e ver o vídeo, tá? Enfim, aqui eu já conectei, né, os meus vetores, vou fazer aquele mesmo esquema, seleção a partir do vetor, e aí como vocês podem ver, ele criou uma seleção em volta da minha imagem. Por isso que eu falei que você não precisa deixar tudo certinho, né? Porque aqui, ó, ele já pega já os pixels mais evidentes, então fica legal. E aí o que eu faço? Eu só vou apertar Ctrl C, Ctrl V. Aqui ele criou uma seleção flutuante, como sempre. Eu vou clicar aqui em criar uma nova camada, e aí eu já posso apagar a camada de baixo. Né? Ctrl Shift A para desmarcar a seleção, vou mudar aqui para a ferramenta de movimento, e voilá, já criamos aqui uma imagem em PNG de São Padre Pio. E aí agora eu posso voltar a botar esse texto aqui de volta. E aí, o que eu vou fazer com essa ferramenta aqui de texto? Eu vou colocar primeiro o porquê em cima. Sabe aquele macete que eu falei lá da nossa logo? Que eu falei, vamos organizar a nossa logo. Eu acabei de ter uma ideia aqui. Ao invés de usar a fonte Roboto, eu vou usar... Deixa eu colar aqui o resto do texto. Ao invés de usar a fonte Roboto, eu vou usar a fonte que a gente utilizou na nossa logo. Que eu não lembro que fonte eu utilizei na logo, mas graças a Deus,
eu tenho aqui em PDF. Em PDF eu não salvei em PDF não, eu salvei só em Word. Que bosta. Eu tenho aqui no Word o meu manual da paróquia, fonte Dance Script. Foi essa fonte aqui que eu utilizei. Dance Script, não foi, mas? Foi. Eu acho que foi ela. Na dúvida, eu posso vir também aqui no Projetos GIMP. E aqui no projeto Logo Paróquia, eu posso abrir ele e ver qual fonte eu utilizei, né? Mas não tá salvo. Foi a Dance Script, se eu não me engano. Dance Script. Selecionei ela e eu vou deixar no tamanho bold. Sendo que a Dance Script tudo em maiúsculo não fica legal, então eu vou apertar Ctrl X e eu vou vir aqui no meu 4devs colar. Já tá colado aqui, né? E eu vou botar a primeira palavra da frase. Por que São Padre Pio chamou o rosário de armas? No caso, porque separado sem acento, tem que ter um acento, um ponto de interrogação aqui no final, né? Se eu botar porque junto sem acento, seria a resposta. Vou deixar com acento. Inclusive aqui no artigo do Padre Cláudio, eu vou ver se eu atualizo ele aqui e vou colocar um acento no final, né? Porque português, né? Português é importante. Enfim, eu vou copiar aqui o meu texto, vou criar aqui uma caixa de texto e vou colar. Vou lá. E aí eu vou fazer aquele mesmo esquema. São Padre Pio, como é nome próprio, tem que estar com letra maiúscula, né, Matias? Por que São Padre Pio? E aí, o que eu vou fazer? Vou apertar aqui 2 vezes, criar mais uma camada de texto. Faltou o Pio aqui. Por que São Padre Pio? Vamos colar aqui o resto. Chamou o rosário de. E a arma eu coloco aqui por último. Arma. Por que eu estou fazendo texto separado? Primeiro, porque eu consigo organizar aqui. E segundo, porque eu consigo aumentar o tamanho do tamanho que eu quero, né? Aquela mesma lógica da nossa logo paroquial, né? O texto pequeno, texto grande, texto pequeno, texto grande. Organizando ele desse jeito aqui, ó, Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Eu vou usar essa mesma lógica aqui. Porquê? Esse porquê eu vou deixar ele separado também. Aqui, eu vou criar uma caixa de texto só para o nome de São Padre Pio. Esse porquê, aqui eu vou fazer o seguinte, nessa camada aqui de baixo, eu vou criar aqui uma camada transparente. Eu vou pintar de preto só para eu ter uma noção de como vai ficar, para eu conseguir enxergar melhor, né? Porque esse transparente aqui. Reparem que eu pintei todas as imagens, por isso que eu falei que isso aqui tem que ficar por cima da outra, né? Uma pastinha aqui tem que ficar por cima da outra, porque quando eu fizer essas coisas aqui, tipo usar o balde de tinta, ele vai pintar todas as imagens, ele não vai pintar só essa imagem só. Até daria se eu criasse uma seleção só nessa imagem aqui, mas enfim. E aí vocês escolhem o jeito que vocês querem. Esse porquê, eu vou aumentar o tamanho dele aqui. Opa, deixa eu selecionar o texto. Vamos diminuir um pouco. Porquê? Deixa eu ver se tá com o bold, né? Eu me esqueci como é que se fala bold em português. Negrito, lembrei. O negrito ativado. Porque São Padre Pio tem que ser bem grande, né? Porque... Opa, eu sem querer tô clicando na camada de baixo, é pra clicar aqui na parte branca. E aqui São Padre Pio, eu vou diminuir um pouquinho, mas eu vou deixar ele pegando um pouquinho da imagem de São Padre Pio aqui, ó. Assim, ó, por cima. Por cima ou por baixo? O que vocês acham? Eu não sei, não tem como eu saber da opinião de vocês. Porque assim dá uma... Eu vou deixar por cima e aí eu... Por que São Padre Pio chamou o rosário... Deixa eu dar um clique aqui. Chamou o rosário de armas. Por que São Padre Pio... Dessa vez eu vou diminuir aqui um pouquinho, né? Deixa eu ver... Mais um pouquinho. Chamou... Por que São Padre Pio chamou o rosário de arma? Eu posso escrever bem grande. Ó, pera. Arma. Eu vou apagar essas minhas aspas aqui. Não vejo necessidade. Eu posso colocar mais ou menos aqui. Deixa eu ver. Eu vou colocar esse aqui mais para baixo. Esse aqui mais para baixo. São Padre Pio. Eu gosto disso aqui, né? O que acontece? Esse meu esse meu ponto de interrogação, eu vou criar uma caixa de texto aqui só para ele. Eu vou criar aqui
uma caixa de texto só para ele, ponto de interrogação, porque eu vou deixar pequeno. E aí eu já posso colocar, posso deixar ele aqui separadinho, ó, mais ou menos aqui. Agora eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso fazer isso aqui, ó, que é diminuir o tamanho para um tamanho que eu quero. Deixa eu dar um zoom aqui, jogar aqui para baixo. E aqui, ó, eu jogo para baixo. São Padre Pio, vou pegar e jogar para cá. E o porquê para cá. Show de bola! Aqui na parte do fundo, deixa eu alinhar aqui para ele ficar no meio. E a camada de São Padre Pio tem que ficar por cima, né, de tudo. Deixa eu selecionar aqui a parte. Essa é a imagem de São Padre Pio. Não sei porque não consigo selecionar a imagem de São Padre Pio, mas vai aqui com a setinha do mouse mesmo. Ó. E aí eu vou voltar com ela aqui pra baixo. E aí, eu acho que São Padre Pio por cima. Eu gosto de botar o texto por cima porque dá um efeitozinho mais 3D. Deixar o texto por cima de São Padre Pio assim, ó, só pegando só um pedacinho aqui, ó. Só um pedacinho de nada, um titiquinho de nada, já fica interessante. Eu vou deixar aqui assim, ó, no final, ó, arma pra cá. Vamos ver? Show de bola, show de bola. Shift S para Ctrl S para salvar. Agora eu vou adicionar a logo no Deover.org. Eu vou adicionar ela aqui bem no meio, aqui em cima. A logo do Deover.org, eu já tenho ela salva aqui nas pastinhas do meu PC. Projetos GIMP. Não, tá aqui em imagens. Aqui, ó, ativo branco. Já vem aqui, ó, e arrasto direto para cá. Pronto. Agora é só fazendo aquele mesmo esquema, segurando o Shift e apertando aqui. Aqui vem uma coisa bem interessante, que eu falei isso acho que nas primeiras aulas, né, que eu falei sobre a ferramenta de alinhamento. Que na ferramenta de alinhamento, eu falei que tinha como alinhar o primeiro item e a camada ativa. Vamos fazer isso aqui, porque se eu usar, por exemplo, aqui ó, o primeiro item, clicar aqui ó, na minha... Deixa eu botar aqui por cima, porque eu não sei porque ele não está selecionando... Ele está selecionando o meu projeto inteiro, ele não está selecionando a imagem, né? Se eu colocar aqui para alinhar o centro, ele vai alinhar ao centro da minha imagem total, né? E eu não quero que ele alinhe ao centro da imagem total, eu só quero que ele alinhe aqui no meio. E aí como é que eu faço essa gambiarra? Gambiarra do Matias, ó. Eu vou vir aqui, vou criar uma camada transparente de 1080 por 1080. E aí essa camada ela vai ficar aqui nesse primeiro item. E aí, com essa camada aqui ativa, eu mudo aqui as configurações e boto camada ativa. Agora, se eu botar para alinhar o meio, ela vai alinhar de acordo com a camada que está ativa, que seria essa camada que eu acabei de criar. Se eu colocar para alinhar para o lado, vai alinhar aqui para o lado, para o outro lado, para esse lado, né? Isso aqui é uma gambiarra. Posso apagar essa camada que eu não vou mais utilizar? Não, peraí, vou manter ela aqui porque eu vou diminuir um pouquinho a largura. Shift S, não, pera. Infelizmente, quando a gente trabalha com pastinha, é meio chato. Eu vou diminuir, né, o tamanho da minha logo. Pronto, agora eu vou clicar em cima dela e vou alinhar ao centro, a camada ativa, né? No caso aqui, alinhar ao centro. Tem que estar com a camada ativa para conseguir alinhar ao centro. E aí, aqui de fundo, eu vou colocar uma imagem de um rosário, né? Vou botar aqui uma imagem de um rosário aqui de fundo. Eu já baixei ela aqui, ó, lá no Pexels. Eu nem vi, eu vim aqui, ó, no Pexels, que é esse banco gratuito de imagens, escrevi aqui, ó, rosário. E peguei essa imagem aqui, acho que foi uma dessas imagens aqui que eu catei aqui no Pexels. Ó, que legal. Ó, essa aqui tá boa também. Ó, tem várias imagens aqui, vocês escolhem a que vocês acharem melhor. Ah, e quando vocês forem fazer o download, não clique aqui no botão de baixar, dependendo da situação. Como aqui vocês podem baixar em outra resolução. No nosso caso, a nossa imagem tem 1080 de altura, então eu vou baixar aqui no tamanho grande, de 1080, de 1280, né? Porque se eu baixar o tamanho completo aqui, que é aqui em 4K, né? É meio desnecessário, né? Enfim, vou vir aqui fazer aquele mesmo esquema que eu sempre faço. Peguei a imagem, arrastei ela pra cá, joguei ela pra cá. Vou clicar aqui em converter. E aqui eu vou clicar com o botão direito do mouse e vou clicar em redimensionar camada. E aí eu vou botar aqui, ó, 1080 de altura. 1080 de altura. Show de bola. Show de bola. Eu vou arrastar ela aqui, ó, pro ladito. Desenrola. Bate e joga de ladinho.
E aí a camada de cima, eu boto aqui, ó, uma opacidade de 98%. E aí a gente fez a nossa capa. Ctrl S para salvar. Tá aqui a nossa capa. Daqui pra cá, e aqui eu já vou fechar e eu vou jogar isso aqui para baixo. Eu vou já criar aqui uma camada transparente aqui na minha segunda pastinha. E aqui vai ser na cor preta, né? E aí, pra fazer um efeito legal de tipo a imagem começar aqui e já vir direto pra cá, eu vou fazer um degradê preto daqui de transparente pra cá. Na verdade, de preto pra cá, né? De preto pra cá. Eu vou fazer um degradê. Ao invés de deixar esse fundo preto aqui, eu vou fazer o degradê aqui em cima de preto, o preto para transparente. É bem mais interessante. Cliquei com o botão direito do mouse, selecionei a ferramenta de degradê, vou mudar aqui a minha paleta de cores para a cor preta, e ao invés de eu selecionar de frente para fundo, eu vou selecionar frente para transparente. Vou deixar aqui no tamanho, na opção linear, e aí ó, eu vou fazer aquilo, ó, eu vou já puxar aqui, ó, ver se vocês conseguem pescar o que eu quis fazer, ó. Eu vou botar uma linha aqui no meio só para ficar reto, ó. Ó, vê se vocês pescaram, ó. E aí eu vou esticar o máximo possível. O máximo que der. Pera aí. Eu tô fazendo uma pequena burrice aqui. Mais um pouco. Enter. Eu fiz uma pequena burrice aqui porque eu botei na camada 2. A camada 2 tá por cima da camada 1. Então, na verdade, esse efeito aqui eu tenho que botar aqui, ó. Lá embaixo, no final da camada 1. Aqui, ó, embaixo do Pexels não. Em cima do Pexels, embaixo de São Rio, né? Pronto, ó. Essa aula foi longa, né? Eu vou dar uma acelerada no áudio, como sempre. Pra finalizar essa aula, pra gente fazer os outros carrosséis, né? O que eu vou fazer? Eu vou fazer um desfoque gaussiano nessa imagem aqui. Vou selecionar aqui a imagem do Pexels, filtro, desfocar, desfoque gaussiano. Vou aumentar aqui mais um pouco. Ok. Show de bola. Tá show de bola. Shift S para Ctrl S para salvar. E, gente, essa aula aqui foi uma aula muito longa e eu vou deixar para a gente fazer as próximas partes do nosso carrossel nas próximas aulas. Vou dividir em parte 1, parte 2, quantas partes forem necessárias. Bom, gente, é isso aí. Eu fico por aqui. Valeu.